Tem uma pergunta que eu precisei parar para me fazer e que foi desconfortável o suficiente para mudar alguma coisa dentro de mim. E a pergunta foi essa: o que exatamente está ocupando a sua mente agora? Não estou falando de pensamentos grandes, de preocupações óbvias, de crises anunciadas. Estou falando do fundo constante, aquele barulho que não para, a lista que reaparece quando você abre os olhos de manhã. O peso daquilo que aconteceu há 3 anos, que você ainda carrega como se tivesse acontecido ontem. A pessoa que te decepcionou, o plano que não deu certo, a oportunidade que escorregou das suas mãos. Você ainda está lá? Ainda está repassando o que não pode mais ser refeito? Eu estava, e por muito tempo eu achei que isso era só o meu jeito de ser, reflexiva demais, sensível demais, uma mulher que pensa muito. Mas havia algo mais grave acontecendo, e eu precisei de um livro para nomear isso com clareza. Existe uma palavra que apareceu durante a leitura de Mente Inabalável de Susan Anderson e que ficou se repetindo dentro de mim depois que eu fechei o livro: desordem. Não apenas física, não apenas o armário bagunçado, a mesa acumulada, a casa que nunca parece organizada o suficiente. Desordem mental. Desordem emocional, o tipo de confusão que não aparece para os outros, mas que você carrega por dentro o dia inteiro. E ficou muito claro para mim, enquanto eu lia, que essa desordem interna tem um custo alto. Ela consome energia que deveria estar sustentando as nossas decisões. Ela alimenta um cansaço que o sono não resolve. Ela cria uma espécie de névoa sobre a vida, onde tudo parece estar levemente fora de lugar, levemente distorcido, levemente errado. E você não consegue nomear exatamente o que é, mas sente que algo não está bem. A mulher cristã, em particular, aprende muito cedo a funcionar no automático. Ela ora, ela serve, ela aparece onde precisa aparecer. Mas quando ninguém está olhando, quando a casa silencia e os filhos dormiram e as mensagens pararam de chegar, ela sente que está exausta de uma forma que não sabe bem explicar. Sente que havia um peso que ficou para trás, mas que continua pesando. Esse livro não é cristão. Susan Anderson escreve da perspectiva da psicologia comportamental e da neurociência, falando sobre como reprogramar o cérebro para sair de hábitos negativos. Mas há algo na honestidade com que ela nomeia a desordem mental, que ecoou profundamente com o que Paulo escreve em Romanos 12, quando fala da renovação da mente como um ato de transformação. Porque você não renova o que não está disposta a identificar. E você não identifica o que está convicta do que não tem. Foi essa disposição para olhar que esse livro me ensinou. Não a olhar com condenação, não a me sentar sobre tudo que está errado comigo, mas a olhar com honestidade, com a clareza de quem quer de fato mudar. E isso para mim foi o começo de uma reorganização que eu não sabia que eu estava precisando. Antes de continuar, eu quero me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Patrícia e esse canal se chama Entre Páginas e Revelações. Aqui a gente usa livros como instrumentos de formação interior. Não é resumo, não é uma indicação rasa. A ideia é que cada leitura se torne um espelho onde a gente consiga olhar para si mesma com mais clareza e honestidade. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. E se, enquanto você me ouve, sentir que esse livro pode te ajudar a aprofundar esse processo, o link está na legenda para quem quiser seguir essa leitura no seu próprio ritmo. Uma das primeiras anotações que eu fiz durante a leitura descreveu algo
que me parou. A ideia de que muitas pessoas confundem preço com valor. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei que estava falando de consumo, de compras. Mas quanto mais eu ficava com aquela frase, mais ela foi se expandindo para outras áreas da minha vida. Porque o que significa confundir preço com valor? Significa acreditar que o que custa mais, seja em dinheiro, seja em esforço, seja em sofrimento, necessariamente vale mais. Significa construir a própria identidade com base no que o mundo determina que deveria importar. E significa, no nível mais íntimo, usar coisas externas para preencher algo que é interno. O livro fala muito sobre como a desordem física ao redor de nós é frequentemente um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Quanto mais desordem mental, mais tendemos a criar desordem física ao nosso redor. Quando eu li isso, não consegui simplesmente passar para a próxima página. Fiquei ali, olhando para aquela frase e eu pensei: quantas vezes eu organizei a casa enquanto por dentro estava tudo fora de lugar. E depois veio uma afirmação ainda mais direta que ficou marcada de forma permanente nas minhas anotações. Tudo está distorcido, tudo está deformado, tudo está fora do centro. Ela não estava falando de uma casa ou de um escritório. Estava falando de como vivemos quando não tratamos a desordem interior. Quando tentamos funcionar a partir de uma mente saturada, de emoções empilhadas, de padrões que herdamos e nunca questionamos. Há um trecho que eu gostei muito, que é o seguinte: vivemos nossas vidas com base no que é esperado de nós e não no que realmente queremos para nós mesmos. Essa linha chegou com um peso diferente do que eu esperava, porque para a mulher cristã, essa frase tem uma camada adicional de complexidade. A gente aprende muito cedo a associar o que é esperado de nós com o que é espiritualmente correto. E aí fica difícil distinguir o que é vocação genuína do que é apenas condicionamento. O que é obediência e o que é o medo de desapontar. Não estou dizendo que servir é errado. Estou dizendo que há uma diferença entre servir a partir de um lugar de plenitude e servir a partir de um lugar de esvaziamento constante. E essa diferença, ela vive na mente. Ela vive nos padrões de pensamento que foram construídos ao longo de anos. A autora descreve um ciclo que ficou evidente para mim ao revisitar minhas anotações. Quando estamos cheios de emoções tóxicas, de ideias não resolvidas, de atitudes não examinadas, não se surpreenda se isso vazar. E quando vaza, cria divisões, mal-entendidos e os relacionamentos ficam progressivamente mais difíceis. Não porque as outras pessoas mudaram, mas porque a desordem interna começou a infectar tudo ao seu redor. É uma espiral descendente, ela descreve. Você se estressa as pessoas ao seu redor e o ciclo se repete. E a coisa mais assustadora sobre esse ciclo é que ele parece normal. Quando você está dentro dele há tempo suficiente, você deixa de ver o ciclo. Você só sente o cansaço que resulta dele. Isso me remeteu ao que Provérbios diz sobre a mente. Guarda o teu coração, mais do que tudo o que se guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Não é uma recomendação de performance espiritual, é um reconhecimento de que o que acontece por dentro determina o que acontece por fora. Sempre. E que guardar o coração não é uma prática passiva, é ativa, é intencional, é um trabalho de todos os dias. Antes de continuar, eu quero te contar algo que eu preparei para caminhar com você. Além desse vídeo, é um material gratuito, um pequeno guia que reúne os principais temas que estamos conversando aqui. Os sinais da desordem interna, os padrões que alimentam, perguntas de reflexão para você sentar e olhar com honestidade para a sua própria vida, e um espaço para escrever
o que essa leitura está movendo em você. Não é mais um conteúdo para acumular, é um instrumento para desacelerar e processar. O link está na legenda, é gratuito e você pode acessar no seu próprio ritmo, hoje, amanhã ou quando sentir que é a hora certa. Chegou o momento mais difícil de qualquer processo de crescimento. Não é o momento em que você vê o problema. É o momento em que você decide o que vai fazer com o que viu. Uma das coisas que mais me impactou ao longo dessa leitura foi a distinção entre aceitar uma verdade mentalmente e deixar essa verdade descer para o nível das emoções. O livro coloca isso de uma forma muito direta. Uma coisa é aceitar mentalmente que você precisa mudar, mas outra é deixar essa consciência afundar no nível das emoções. Você pode entender tudo no nível intelectual, mas se não descer para o coração, nenhum progresso real é possível. Esse é um ponto de tensão muito honesto para mim, porque é fácil acumular entendimento. A mulher cristã que frequenta a igreja, que ouve mensagens, que lê livros, que acompanha conteúdos como esse, ela pode ter muito entendimento e ainda assim continuar presa nos mesmos padrões, porque o entendimento ficou na cabeça e não chegou a mover nada por dentro. Isso me levou a perguntar uma coisa concreta. O que na prática eu preciso fazer diferente a partir do que essa leitura revelou? A autora propõe um processo que ela divide em etapas e uma delas, que ficou marcada com muita clareza, foi: você precisa criar a sua própria estratégia pessoal para menos confusão. Não existe uma fórmula que serve para todo mundo. Não existe uma disciplina espiritual ou emocional que é a resposta para todas as mulheres, mas existe a disposição de parar, de sentar com honestidade diante da própria vida e de identificar onde está a desordem. Ela dá um sinal interessante para reconhecer essa desordem interna: a angústia. Esse estado de leve incômodo persistente, onde as coisas não se encaixam perfeitamente e em algum nível estão te incomodando. Não é uma crise, não é um colapso, é aquela sensação de que algo está levemente errado e que você continua empurrando para o lado porque há urgências mais visíveis a atender. Essa consciência mudou a forma como eu ouço a minha própria angústia. Em vez de tentar silenciá-la ou de espiritualizar rapidamente aquilo que ela está dizendo, passei a tratá-la como informação, como um sinal de que algo interno precisa de atenção. Outro ponto que ficou evidente para mim foi o que ela descreve sobre os hábitos emocionais, especialmente o da comparação. Há um trecho que eu sublinhei muitas vezes. O engraçado da comparação é que, independentemente do que você tem e de quão bem você o faça, nunca será adequado. A comparação não tem piso. Ela sempre vai encontrar um novo nível acima do seu. O que isso produz não é motivação, é uma insatisfação crônica que impede o contentamento de pousar. Para a mulher de fé, isso tem uma dimensão espiritual. A comparação é, no fundo, uma recusa silenciosa em confiar na porção que Deus escolheu para mim nessa estação. É acreditar que o que Ele me deu não é suficiente, que o que a outra pessoa tem é prova de que algo falhou na minha história. Algo precisou ser ajustado dentro de mim nesse ponto, não apenas no comportamento, não uma decisão de parar de comparar, como se isso fosse simples, mas uma reorganização mais profunda de entender que o contentamento é uma arte. A autora usa exatamente essa palavra, a arte do contentamento. E arte não se aprende uma vez. Arte é prática, é repetição, é a disposição de continuar mesmo quando não sai certo de imediato. E há também a questão dos hábitos que alimentam a desordem emocional.
especialmente os relacionamentos que reforçam os piores padrões internos. Quando estamos cercadas de pessoas que apenas confirmam o que já acreditamos de errado sobre nós mesmas ou sobre o mundo, não estamos crescendo. O livro diz isso de forma muito direta. Quando saímos com pessoas que apenas reforçam nossos piores preconceitos, não estamos nos fazendo nenhum favor. Não é um julgamento sobre as pessoas, é uma observação sobre o que acontece com a mente quando ela não é desafiada a sair dos próprios limites. O que fica depois de um processo como esse? Não é uma lista de mudanças, é uma postura diferente diante da própria vida. Essa leitura foi reorganizando muitas coisas dentro de mim de uma forma que eu não esperava. Eu não vim para esse livro buscando uma transformação radical. Eu vim curiosa, com algumas perguntas soltas. E o que eu encontrei foi uma clareza que me custou alguma coisa, porque clareza real sempre custa. Ela exige que você pare de se contar histórias mais confortáveis. A história mais confortável é a de que o cansaço vem de fora. Que se as circunstâncias mudassem, se as pessoas ao redor fossem diferentes, se a agenda aliviasse um pouco, você se sentiria melhor. Mas essa leitura me mostrou que a desordem interior não espera pelas circunstâncias externas, ela cresce independentemente delas. E a clareza também pode crescer independente delas. Houve um alinhamento silencioso em mim quando eu li que o grande projeto da vida é superar a programação passada. Só porque você veio de uma origem marcada por dor, por confusão, por padrões pouco saudáveis, não significa que você precisa perpetuá-los. Essa afirmação não é autoajuda, é uma responsabilidade, é a percepção adulta de que a herança emocional que recebemos não determina o que vamos transmitir. A fé entra aqui de uma forma que não é decorativa. A renovação da mente que Paulo descreve em Romanos 12 não é um processo mágico que acontece simplesmente porque a gente quer. É um trabalho, é uma cooperação entre o que Deus age por dentro e o que nós escolhemos examinar, confrontar e deliberadamente soltar. E esse trabalho começa quando paramos de acreditar que entender é suficiente e passamos a nos comprometer com o que a consciência está pedindo que mudemos. O livro termina com uma ideia sobre contentamento. Você não está mais envolvida nessa corrida infrutífera de adquirir cada vez mais coisas porque está procurando cada vez mais significado. Quando o significado começa a ter outro endereço, não nas conquistas, não nas comparações, não no que o mundo reconhece como suficiente, algo na vida inteira começa a respirar diferente. Essa é a minha oração para você, mulher, que chegou até aqui. Que você tenha coragem de identificar a desordem antes de tentar organizá-la. Que você permita que a verdade desça da cabeça para o seu coração, porque é lá que a transformação real acontece. Que você pare de viver em função do que é esperado de você e comece a habitar de verdade a vida que Deus imaginou para você. Pai, eu agradeço por cada mulher que chegou até o final desse vídeo, por aquela que está cansada de um cansaço que não sabe bem nomear, por aquela que está no ciclo que reaparece nos padrões que se repetem na mente que não para. Que a tua palavra seja para ela o que é uma renovação real, não superficial, não decorativa, mas uma reorganização interna desde o nível das emoções. Que ela tenha clareza sem condenação, discernimento sem paralisia, coragem sem pressa. Dá a ela a graça de olhar para si mesma com a mesma compaixão com que tu a olhas. Em nome de Jesus. Amém.
Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.